Olá, eu sou Guilherme de Souza e esse é o Art Comics. Hoje nós vamos falar sobre 3 HQs incríveis: Tank Girl, Found Footage e Carus. Carus, com roteiro de Gabriel Kalfa e arte de Eric Souza. Em Carus, nós somos apresentados a Sarah, uma jovem que está presa em um mundo onírico. Lá, ela vai passar por diversas provações numa jornada de autoconhecimento. A primeira coisa que a gente percebe aqui em Carus é que esse não é só mais um quadrinho de aventura e fantasia. O que os autores criaram aqui é uma obra repleta de significado, simbolismo e alegorias sobre a vida e a morte contadas numa espécie de fábula épica. Não é sempre que a gente se depara com uma publicação tão bem construída, onde roteiro e arte buscam não apenas contar uma história, mas instigar o leitor a fazer uma leitura mais profunda, buscar significados e interpretações para os elementos que estão sendo apresentados ali na narrativa. Em um dos momentos mais tensos ali da aventura, Sarah, a protagonista, ela encontra um estranho barqueiro. O leitor mais atento vai perceber que essa é uma clara referência à mitologia grega, na figura de Caronte, barqueiro do Hades, responsável por levar as almas daqueles que morreram para o mundo dos mortos. E esse é só um exemplo. O roteiro do Gabriel Kalfa está repleto de citações a obras como a Divina Comédia ou o mito de Teseu e o Minotauro. Visualmente, a obra também é recheada de referências, principalmente a pintores surrealistas, como Salvador Dalí e René Magritte. Essas referências a obras surrealistas não é algo gratuito não. Além das representações do irracional e do impulso psíquico, o movimento surrealista ficou conhecido por representar o plano do subconsciente ou do inconsciente. E isso, gente, tem total relação com a jornada da personagem Sarah e a razão dela estar presa ali naquele mundo estranho. Vale destacar também o trabalho feito na capa, uma referência belíssima ao quadro O Homem com o Chapéu de Coco, também de Magritte. Aí você me pergunta, poxa, eu preciso de um diploma de História das Artes para conseguir entender esse quadrinho? Não, mas se você tiver um mínimo de conhecimento sobre alguma das obras que eu citei aqui ou dos artistas, cara, com certeza você vai conseguir apreciar de forma muito mais profunda o quadrinho. Além de todas essas referências clássicas, vale citar que o belo traço do artista Eric Souza em diversos momentos remete ao quadrinista francês Moebius, principalmente no que diz respeito aos planos abertos e paisagens incríveis. O fato é que Carus é um quadrinho para ser apreciado e relido muitas vezes. Uma obra incrível do cenário independente com um acabamento maravilhoso característico de todo o catálogo do selo Risco de Quadrinhos. Não foi à toa, ano passado, Carus concorreu ao troféu HQ Mix na categoria Melhor Publicação Independente. O roteirista Gabriel Kalfa, que é morador aqui da cidade de Niterói, revelou que está trabalhando em mais 2 HQs, a serem lançadas ainda esse ano. Uma delas é Zenith, com desenhos de Diego Porto. E a outra é Ruídos, onde ele repete a parceria com o desenhista Eric Souza. Carus é uma HQ colorida, formato americano, lombada quadrada, tem 80 páginas e custa R$ 34,90. A HQ pode ser adquirida na loja online do selo Risco. Curtiu Carus? Então se liga nessas dicas de outras HQs que também contam histórias muito relacionadas ao mundo das artes. O Inescrito, de Mike Carey e Peter Grass, conta a história de Tommy Taylor, filho de um celebrado escritor, que é arrastado para grandes mistérios envolvendo seu passado e os poderes da literatura. Guardiões do Louvre, de Jiro Taniguchi. Um estudante das artes vai visitar o Museu do Louvre. Lá, ele descobre que espíritos de obras e autores habitam o local. Vincent e Van Gogh, de Gradimir Smudjan. E se o famoso pintor Van Gogh fosse um pobre coitado sem talento algum e todos os seus quadros na verdade tivessem sido pintados por um gato chamado Vincent? Uma obra divertida e uma grande homenagem ao gênio do impressionismo. Agora, nós vamos falar de Found Footage, nova HQ de Marvin Rodrigues. Found Footage conta a história de um cineasta falido,
que é contratado para um projeto cinematográfico macabro que vai mudar sua vida para sempre, da pior forma possível. No decorrer da história, a gente descobre que o tal projeto envolve filmar crimes e assassinatos reais. O protagonista, muito relutante ali em participar no início, ele acaba topando e aos poucos vai sendo levado cada vez mais fundo nesse universo bizarro. O autor, Marvin Rodrigues, disse ter construído a trama com base em uma extensa pesquisa sobre snuff movies, que são filmagens de assassinatos reais. Ele também pesquisou toda a rede por trás desses registros que existe hoje na Deep Web, com pessoas que assistem, exibem e comercializam essas filmagens. Found footage significa filmagem encontrada, um estilo que ficou muito popular no cinema com filmes como A Bruxa de Blair e mais recentemente com a franquia Atividade Paranormal. Assim como nesses filmes, aqui em Found Footage acompanhamos toda a história pela perspectiva de uma câmera antiga. Os cortes entre uma cena e outra ocorrem em virtude de um defeito da câmera, que liga e desliga automaticamente. Para dar ainda mais a sensação que estamos assistindo a uma antiga filmagem, as artes possuem efeitos de distorção e chuviscos, típicos de uma antiga fita VHS. Marvin também fez um trabalho primoroso de criar toda uma experiência na forma de contar e entregar a sua história. Found Footage é uma HQ que não segue a estética tradicional de quadrinhos. O formato é o mesmo de uma fita VHS, e no interior a gente percebe que cada página tem apenas um quadro, criados como se fossem cenas ou frames de um filme. Toda essa estética que o Marvin Rodrigues bolou para conseguir contar essa sua história macabra já seria suficiente para tornar Found Footage uma HQ única. Mas não é só isso. Como eu disse antes, Found Footage não é apenas um quadrinho, é uma experiência. Found Footage foi feita através de financiamento coletivo. Arrecadou quase 300% acima da meta proposta. Os apoiadores receberam a HQ no pacote que consistia em a HQ em si, um estojo VHS, uma lâmina forense com a impressão digital do autor, tudo isso embalado num saco de evidências da polícia. O autor recebia um pacote como esse aqui, semelhante a um arquivo de evidências da polícia. Parece que você está recebendo provas de um crime. Simplesmente o projeto editorial mais bacana que eu vi nos últimos anos. Assim, antes mesmo de começar a ler a HQ propriamente dita, o leitor já está completamente imerso nesse clima de suspense e crime que a HQ propõe. Então, se você curte um bom suspense, horror, gore, Found Footage é uma obra obrigatória. Found Footage é uma HQ preta e branca, tem as dimensões de uma fita VHS, lombada quadrada, 160 páginas e custa R$ 50. Pode ser adquirida na loja online do coletivo Corja dos Quadrinhos. Tank Girl, da dupla Alan Martin e Jane Hewlett. A editora Astral Cultural está trazendo para o Brasil o primeiro volume de encadernados da personagem Tank Girl. A personagem ela foi criada na década de 80, na Inglaterra, com sua primeira aparição num fanzine que os autores produziam ainda na época da faculdade. Mais tarde, ela foi para a revista Deadline, que era uma publicação que misturava quadrinhos, música e cultura em geral. Tank Girl, para quem não conhece, é uma mina punk, cheia de atitude, que mora num tanque e dá uns pegas num canguru humanoide. Ela se mete em altas confusões no outback australiano de um futuro distópico. É bastante nítido como a cultura punk ela permeia toda a obra e a personagem, com a aparência agressiva, o sarcasmo, a subversão ou o anarquismo presente sempre nos roteiros. Além disso, Martin e Hewlett, os criadores, eles levaram toda essa estética punk também para as páginas e as capas da publicação. Em diversos momentos, você parece que está diante de um pôster de show de rock de banda independente, sabe? Daqueles pôsteres feitos com muita poluição visual, muito detalhe, um lettering agressivo, uma aparência meio que de xerocado, né? Mas o bacana é que toda essa estética funciona, flui e diverte em Tank Girl. Essa edição da editora Astral Cultural conta ainda com uma introdução de um dos criadores da série e uma galeria de capas coloridas. Vale destacar também o trabalho maravilhoso de tradução feito por Érico Assis, com termos e gírias adaptados de maneira hilária e certeira para o português. Se não me engano, a última vez que a personagem foi publicada no Brasil foi no final da década de 80 e início de 90 na revista Animal. Ou seja, tem décadas que os leitores brasileiros estão privados
dessa obra incrível. Então, faça um favor a si mesmo, corre atrás e adquira esse primeiro volume de Tank Girl. E acabou! Espero que você tenha curtido, fique atento ao canal, em breve mais dicas de quadrinhos aqui no Arte Comics.